Boa noite, queridos. Graça, paz e misericórdia sejam abundantes sobre a sua vida. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a parar o que você está fazendo e meditar comigo na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. O apóstolo Paulo entra numa parte fundamental da carta, onde ele começa a dar orientações práticas aos seus discípulos de Tessalônica, aos novos convertidos de Tessalônica. Orientações práticas têm a ver com as dificuldades específicas que estes novos crentes enfrentariam servindo a Jesus, ok? Então aqui o apóstolo Paulo fala de santidade na prática cotidiana, isto é necessário por uma razão. A sociedade grega era bastante libertina nos hábitos da sexualidade. Os irmãos recém-convertidos haviam sido educados segundo esta postura libertina e anticristã que decididamente não sabiam possuir o corpo com honra, pelo contrário. Então, nós sabemos como é difícil lidar com as coisas da carne. A nossa carne é o nosso maior inimigo, seus desejos, suas vontades, suas volúpias são coisas complicadas de se lidar. Então, Paulo escreve falando de santidade na vida prática para esses irmãos. Só para a gente ter uma ideia, santificação na perspectiva das cartas paulinas, na perspectiva da doutrina de Paulo, elas se manifestam em 3 aspectos. O primeiro aspecto dessa santificação, do ponto de vista de Paulo, da doutrina do apóstolo Paulo, é ser separado para Deus. Separado para Deus é o significado de santificação. Ser santo é ser separado para um propósito, é ser separado para uma missão, para alguém. Nesse caso, santificação em relação ao Evangelho é ser separado para Deus. Separado de quê? Separado da carne, separado
das práticas mundanas, separado das corrupções desse mundo, separado das injustiças desse mundo. Instrução que todo crente recebe no momento de sua salvação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que toda pessoa, quando se converte no momento da salvação, ela vai ser instruída e orientada que, a partir de agora, ela pertence ao Senhor e não é mais escrava do pecado, nem dos desejos insaciáveis da sua carne, mas que ela está sendo separada para Deus. Você pode ver isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Lá vai dar uma clareada nesse ponto que eu estou abordando. Em segundo lugar, o segundo aspecto da santidade na teologia paulina é que a santidade é um processo, a santidade é algo progressivo que deve ser real na vida de todo cristão. E aí, dentro do texto lido, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, a vontade de Deus é a vossa santificação. Em outras palavras, queridos, nós como crentes em Cristo Jesus, precisamos aprender, precisamos mortificar a nossa carne e precisamos aprender a viver no Espírito. A nossa vida anterior a Jesus, a vida dos Tessalonicenses, enquanto pagãos, enquanto não conhecendo a Deus, era uma vida que era baseada nos desejos carnais. Se fazia o que queria, com o seu próprio corpo. E Tessalônica era uma cidade grega, e cidade da província da Macedônia, mais uma cidade grega, como Corinto era. Você já ouviu falar de Corinto, da sua promiscuidade, etc. Corinto era uma cidade grega, da província da Acaia, ok? Então, cidades gregas eram cidades, assim, profundamente libertinas do ponto de vista sexual. Para você ter uma ideia, existiam templos de religiões pagãs que tinham lá à disposição prostitutas cultuais, porque os gregos tinham ideia de que o clímax da sexualidade, né, o orgasmo em si, era o ponto mais próximo de Deus. Então, se alguém queria adorar a Deus, precisava ter relações sexuais e precisava ter um orgasmo para chegar mais próximo de Deus. Então, religiões nas cidades gregas tinham nos seus templos plantão de prostitutas cultuais para quem quisesse. Então você imagina isso, não tinha só prostíbulo, não tinha só lugares onde os homens se embebedavam e se prostituíam. A prostituição era uma forma de religiosidade. Então você imagina essas pessoas se convertendo ao Senhor para se enquadrarem na disciplina da santidade, no cuidado com o seu próprio corpo. É muito complicado. Então, por isso, Paulo é tão enfático nesse sentido. A santidade, ela acompanha toda a nossa vida cristã. E santidade é andar na presença de Deus. Quanto mais você está na presença de Deus, e a Bíblia diz que Deus é uma luz inacessível, quanto mais na presença de Deus, mais somos iluminados, mais o nosso interior é revelado, mais das nossas fraquezas são reveladas. E nós, uma vez contemplando as nossas fraquezas, vamos corrigindo-as, se realmente queremos seguir a Jesus em santidade, se realmente queremos viver e agradar a Deus. E então nós vamos amadurecendo, nós vamos melhorando, nós vamos ficando mais resistentes ao pecado, nós vamos conhecendo mais das armadilhas de Satanás, das armadilhas da nossa própria carne, nós vamos conhecendo melhor os nossos pontos fracos e vamos fortalecendo esses pontos fracos para não cairmos mais neles.
então nós vamos ficando menos suscetíveis aos desejos carnais, menos suscetíveis às tentações desse mundo, que não são pequenas. Então a santificação é um fortalecimento espiritual que vai nos levando para mais perto de Deus e mais longe desse mundo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Em terceiro lugar, a santificação na teologia paulina, ela fala de uma condição futura no céu. Repare aí o capítulo 3, verso 13 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando nós seremos confirmados em santidade, totalmente aperfeiçoados e isentos de culpa, numa vida futura no céu. Nós não vamos ser aperfeiçoados em santidade aqui na terra. Nós vamos progredir na nossa vida cristã e na pureza da nossa vida cristã, porque Deus nos chamou para a pureza e não para a impureza, né? Porém, aperfeiçoados totalmente só no céu. E Paulo evoca esta característica da santidade no sentido futuro, ok? Então, a santidade é separados para Deus, a santidade é algo que acompanha a nossa vida em toda a nossa carreira cristã, é algo progressivo, que deve crescer, que deve ser melhor entendido, que deve transformar a nossa vida cada vez mais perto de Deus, cada vez mais longe deste mundo e da carne. E a perspectiva da confirmação futura no céu do nosso coração em santidade, totalmente aperfeiçoado e isento de culpa. Ok? Paulo fala de prostituição, que vos abstenhais de prostituição. O termo grego aqui é porneia. Porneia é o termo grego traduzido como prostituição. Porneia significa adultério, porneia significa fornicação, porneia significa qualquer relação sexual ilícita, seja hétero ou homossexual, ilícita, porneia qualifica, ok? Muito bem. Então, ele diz que vocês se abstenham da prostituição. E ele enfatiza isso, já expliquei para vocês, porque a condição cultural das cidades gregas exigia ênfase nesse ensinamento. Ele também fala: ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. Se eles estavam acostumados a entender que relações sexuais faziam parte do culto, então imagina como é que a cabeça deles funcionava na igreja, na proximidade dos irmãos, homens e mulheres juntos. Então era muito possível que alguém pudesse usar dessa proximidade para se aproveitar sexualmente, para tirar vantagem sexualmente dos seus irmãos. E então Paulo enfatiza que Deus é o vingador para que eles não façam esse tipo de coisa, porque eles vão se acertar com Deus e isso vai ser uma coisa tremenda, ok? E por fim ele diz: olha só, Deus não chama vocês para a impureza, mas Deus chama vocês para uma vida santificada que agrade a Deus. Espero que você compreenda essa palavra e que enquadre a sua vida nisso. Boa noite, Deus abençoe você.